para esta introdução. Muito obrigado à Fundação La Caixa e ao Banco BPI por nos apoiarem nesta iniciativa conjunta com a Nova. E um dos nossos propósitos é trazer para a discussão temas que muitas vezes não estão tão centrais como nós achamos que poderiam estar, ou pelo menos olhar para ângulos diferentes de temas centrais. E esse é o desafio que nós temos destes dois relatórios. Eu vou fazer a apresentação deste primeiro, depois a Carolina falar do segundo, e depois teremos uma visão de quem sabe do assunto. O Dr. Ricardo Mestre depois dará a ideia de como é que isto pode ser útil, ou aquilo que fazemos pode ser útil ou pode não ser útil. Este acesso a cuidados de saúde, este relatório que nós temos, é algo que temos vindo a fazer há alguns anos e tem uma lógica relativamente simples. Que é, nós sabemos que existem muitos pontos de contacto do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde, onde há informação registada. Mas isso é só depois de haver um contacto com o Sistema de Saúde. E a questão é saber o que é que acontece antes. Se nós não tivermos acesso, não existe esse registro, porque as pessoas não têm esse contacto. E, portanto, a única forma de saber é perguntar às pessoas o que é que se passa. E toda esta ideia do relatório de acesso baseia-se numa pergunta simples, é: se sentiu doente, o que é que fez? E a partir daí construir o trajeto ou o percurso das pessoas e perceber quais são os elementos centrais nessas escolhas. E, portanto, quando nós temos o relatório de acessos, estamos sempre a olhar para esse aspecto. Tem aqui o resumo do relatório de acesso. 2, 37, 40, 41, 68 e 70. Para as pessoas que gostam de televisão, isto provavelmente lembra-nos uma série antiga que era o Lost. Para aqueles que jogam no Euromilhões, deve lembrar os números do Euromilhões com mais alguns. E, portanto, achei que era uma boa forma de tentar focar-nos em 6 pontos do que nós vamos ter neste relatório. O relatório tem outros aspectos, mas não vale a pena estar a correr todos os aspectos em particular. Devo dizer que nestes números eu fiz um bocadinho de batota, porque o primeiro número não é verdadeiramente 2, é 2,28. E 2,28 é a probabilidade de uma pessoa de baixos rendimentos estar mais vezes doente que uma pessoa de elevados rendimentos, digamos assim. Portanto, é uma medida do risco adicional associado à baixa condição socioeconómica. O que significa que nós temos aqui uma relação entre condições socioeconómicas e saúde importante, que nós sabemos que existe, que conseguimos encontrá-la também nos nossos dados, mas mais importante, e tem aqui, ali as várias figuras, a inclinação daquela linha vermelha, quando diz classe socioeconómica, é muito mais inclinada do que as outras linhas todas. O que significa que é mais importante na associação com estar doente a condição socioeconómica do que a escolaridade, do que o sexo biológico indicado pelas pessoas, do que o grupo etário, a própria ideia de envelhecimento. Portanto, temos aqui uma linha principal de vulnerabilidade face à doença, que é o aspecto socioeconómico. Isto era conhecido, sabia-se. O que talvez nos tenha surpreendido mais foi quando olhámos para o que sucedeu nos últimos anos. Temos aqui 2013, 2019, 2020, 2021 e os últimos 2 anos, 2022, 2023, é que esta relação acentuou-se. E, portanto, aquela inclinação é muito maior no último ano do que antes, o que significa que depois da pandemia as diferenças socioeconómicas acentuaram-se. E a questão é porquê. Nós não temos a resposta para isso, mas é importante perceber isso e, portanto, isto vai dar um alerta adicional para os apoios sociais terem em conta o que se passa na área da saúde também. Não é simplesmente uma questão de saúde resolver a condição socioeconómica, os apoios sociais, mas é um alerta do lado da saúde em precisar uma atenção a estes grupos. Portanto, era o primeiro número do relatório. O segundo número do relatório é o 37. O que é o 37? 37%, mais ou menos, é 36,8%, mas fica mais simpático dizer 37%, que procuraram auxílio no sistema de saúde. 37% dessas pessoas foi devido a problemas associados com condição crónica. Ok. Não vamos discutir se é muito elevado, se é baixo. Haverá sempre um número de pessoas que vai recorrer a serviços de saúde por causa de condição crónica. O que nos preocupou e levou esta chamada de atenção é a ideia de que ao longo de uma década, nos últimos 10 anos, não mudou muito e se alguma coisa aconteceu foi subir um pouco. Ou seja, há mais condições crónicas, mas também há mais agudização e mais pessoas a ir. E a questão é, estamos nós neste momento a ter um bom apoio ao doente crónico ou não? Isto é, será que as soluções que temos são suficientes e isto é o que desejamos ter? Ou devemos reequacionar a forma como este apoio é dado e pensar noutras formas? Por exemplo, equipas de saúde de família. Fala-se muito no enfermeiro de família e do médico de família, sabemos que faltam, mas estão a funcionar da forma como devem, devíamos ter outra forma de olhar. O papel da monitorização remota, com as novas disponibilidades. Podemos fazer melhor com isso? Podemos ter algoritmos de antecipação da agudização de doença, de maneira a que se evite estas situações de recurso ao sistema de saúde ou não? Podemos ter graduação de respostas. Por exemplo, em vez da pessoa ter que ir à urgência e saber que se sentir uma dificuldade respiratória, tem um sítio especializado em resolver problemas de dificuldade respiratória, em vez de ir diretamente para a urgência do hospital. Há outras respostas, há outras formas de organizar. Não tenho as respostas, tenho a pergunta neste momento, que me parece uma pergunta importante, de se isto não mudou assim tanto, se não mudou este aspecto, o que é que podemos fazer para tentar fazer com que mude? O número seguinte é 41. 41 começa a olhar para as barreiras de acesso a cuidados de saúde. Em particular, estamos a usar aqui uma que é quantas pessoas dizem
que não adquiriram todos os medicamentos prescritos. Ora, 41% das pessoas do escalão socioeconómico mais baixo diz que não conseguiu adquirir todos os medicamentos prescritos. Antes de 2022, esse valor era cerca de 20%. E, portanto, o que é que surge aqui neste aumento de barreiras? Este aumento da barreira, vendo ali no gráfico, vê-se que é muito específico deste grupo socioeconómico do ano 2022-2023. Portanto, há ali um aspecto nos últimos 2 anos que explodiu, outra vez pós-pandemia. Mais uma vez, poderá estar ligado à condição socioeconómica, sendo 2 anos juntos, não é apenas uma anomalia estatística de 1 ano. Portanto, o que é que se está ali a passar? Portanto, não é nada claro o que motivou esta reversão, mas que nos deve pensar o que é que está ali. É uma questão de medicamentos prescritos a mais que não são necessários, as pessoas não compram porque não têm, de facto, o rendimento para comprar, adiam. Precisamos ter algum conhecimento mais que isso. O que preocupa, de certa forma, é que este mesmo indicador de não adquirir todos os medicamentos prescritos tem o mesmo comportamento noutros indicadores semelhantes de barreiras de acesso. Portanto, há ali um aumento de barreiras de acesso, o que é uma inversão de algo que vinha, de uma tendência que vinha de antes da pandemia. O próximo número é 40. O que é o 40? 40 é quanto custa uma ida à urgência hospitalar no SNS. Portanto, se as pessoas forem a uma urgência hospitalar, quanto é que gastam nisso? 40 euros. O que é que são esses 40 euros? 70% são medicamentos prescritos e 15% são transportes. Ora, se olharmos para os cuidados de saúde primários, a despesa é mais baixa, mas também 90% dessa despesa é medicamentos prescritos. Então, nós temos aqui uma questão de saber o que é que está a suceder no comportamento da utilização de medicamentos, na prescrição de medicamentos, para haver esta carga tão grande. São as pessoas que precisam de facto e não têm proteção financeira neste aspecto, ou é a prescrição que é feita que tem que ser reavaliada e ser olhada com outros olhos, perceber o que é que se passa. Portanto, é uma questão de preço ou uma questão de volume em termos económicos. E agora este mecanismo aqui mostra-nos que também, este indicador mostra-nos que ao longo dos anos isto tem sido assim consistentemente. Portanto, é algo permanente, não é algo de 1 ano só. Chama-nos a ideia, dá-nos a ideia de, ok, temos que olhar para a questão do medicamento com outros olhos e temos informação agora do que é feito e do que é prescrito no sistema de saúde e, portanto, devíamos olhar para isso. É o terceiro número. O meu quarto número é o 70. O que é o 70? É algo que vai um pouco quase contracorrente com o que vemos na empresa todos os dias. Nós falamos muito, nos tempos que correm, da pressão sobre as urgências hospitalares. Okay? Mas 70 é a percentagem de pessoas, quando sentem um problema de saúde, que recorre aos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a maioria das pessoas, mais de 2/3 das pessoas, quando sentem um problema de saúde, de facto recorre ao Serviço Nacional de Saúde, aos cuidados de saúde primários, como nós dizemos que deve ser esse recurso. Okay? Significa que não há recurso à urgência hospitalar? Mais de 2/3, 37%, vai à urgência hospitalar. Portanto, as pessoas procuram mais do que uma resposta. E nós agora temos que perceber melhor o que é que se passa com estas respostas. Curiosamente, em 2023 há ali um número que parece anómalo. A utilização da linha do SNS 24, que agora está muito a ser usada como pronto de triagem. Inicialmente, quando havia aquele número, achei que tínhamos isto tudo errado. As pessoas tinham respondido mal. Mas quando fomos ver os números públicos no portal da transparência do SNS, do que era a utilização da linha SNS 24 na altura do inquérito, aquilo baixou de facto brutalmente. E, portanto, aquilo que nós achávamos, o que pensámos que podia ter sido um ganho de hábito na pandemia, que era as pessoas utilizarem a linha SNS 24, não se tinha registado. As pessoas deixaram de utilizar. Estamos com curiosidade de saber agora, nesta fase em 2025, se com a obrigatoriedade de telefonar, se isto mudou outra vez. Mas a ideia de que se tinha uma cultura adquirida de utilizar a linha SNS 24 não era verdade. Houve pontualmente, depois caiu. Teremos que ver depois como é que se passa. Aqui também é importante olhar para o setor privado, que muitas vezes é dito que está a canibalizar o setor público, está a tomar todo lugar. Muitas vezes ouvimos frases que parece quase a sensação que o Serviço Nacional de Saúde deixou de existir e só existe sobre o setor privado. O recurso ao setor privado, quando uma pessoa se sente doente, é cerca de 12%. Ok, aumentou ao longo de 10 anos, mas não é uma substituição integral do que se passa no setor público e certamente olhando para a urgência do hospital público e para a urgência do hospital privado continua a ser um recurso muito diferente. E, portanto, muitas vezes eu não sei se nós não devemos filtrar as nossas visões sobre o que se passa com base de, se calhar estamos só a olhar para uma realidade muito mais urbana de algumas franjas de bolhas, como se diz, da população, do que propriamente numa situação de regularidade geral do país. Não significa que não haja problemas e tensões, mas se calhar são menos graves do que aquilo que às vezes se parece transmitir e, de certa forma, o facto da maior parte da população usar o sistema como é suposto ser usado, e dar os cuidados de saúde primários, parece-me um bom sinal de ter escolhido o 70 como elemento. E, portanto, nós temos aqui
também um outro elemento curioso que é, do que as pessoas se sentiram doentes e decidiram recorrer ao sistema de saúde, 87% usaram só o setor público, 6,4% usaram só o setor privado, portanto há pessoas que quiseram só recorrer ao setor privado, e há pessoas que tentam usar os dois setores ao mesmo tempo. Nós não sabemos, não temos esse detalhe, saber se foram primeiro ao setor privado e depois decidiram ao setor público, ou se foram ao setor público e depois decidiram ao setor privado. Não temos essa informação, mas sabemos que a sobreposição existe, de alguma forma esteve em crescente, mas os números ainda não são avassaladores, digamos assim. Número seguinte, 68. O que é o 68? Nós falamos muitas vezes em que o sistema de saúde deve estar centrado no doente, não é? Um daqueles chavões que toda a gente usa hoje em dia. A questão, o que é que isso significa? E nós vamos usar um indicador que é usado pelo Serviço Nacional de Saúde em inglês para analisar essa ideia de centralidade e saber se as pessoas se sentiram tratadas com dignidade, respeito e compaixão. Isto é agora a mesma experiência das pessoas. Não é a qualidade técnica do que foi feito, é como é que elas se sentiram tratadas. Dignidade, respeito e compaixão. E o que nós encontramos aí é que 68% das pessoas diz que sim, que se sente tratada dessa forma, o que é um excelente sinal. Agora, o que é que aconteceu ao longo do tempo? Esse número tem vindo a diminuir. E, em particular, mais uma vez, os 2 últimos anos foram diferentes. 2022 e 2023 tiveram valores mais baixos do que anteriormente. Não é muita a diferença, mas é alguma. O gráfico exagera um pouco porque começa no 0,6, mas houve alguma diferença que é relevante. E aqui a nossa hipótese de trabalho, a nossa conjectura de trabalho é provavelmente a exaustão dos profissionais de saúde, o cansaço dos profissionais de saúde no período pós-pandemia e não ver problemas resolvidos que já sentiam antes da pandemia, está a influenciar a forma como isso se reflete depois nas pessoas, na forma como as pessoas se sentem tratadas pelo sistema de saúde. E ali naquela parte temos junto setor privado e setor público. Propositadamente não quisemos separar entre os dois lados para não criar a lógica que é um problema de um lado ou do outro. É, em geral, o que é que está a suceder neste campo. Portanto, é algo que não sendo preocupante, pelo menos deve-nos ter alguma atenção sobre o que se passa e pensar que levar os profissionais de saúde a situações de burnout ou de extremo cansaço ou de exaustão tem, de facto, consequências sobre a qualidade técnica, provavelmente, mas também sobre como as pessoas se sentem tratadas neste contexto. Quem então que retirar destes 6 números e do resto do relatório? Primeiro, os 2 últimos anos tiveram uma inversão da tendência de melhoria que vinha do passado. E, portanto, temos aqui uma questão de perceber o que é que se passa com essa inversão de tendência. Porquê? Vemos que os problemas de acesso estão mais concentrados do que anteriormente em pessoas com vulnerabilidade económica. Portanto, neste momento mais relevante do contexto que nós vimos não é a vulnerabilidade da idade, de ser maior ou não, temos esse termo, mas sim a parte da vulnerabilidade económica. Sente-se também, provavelmente, estes efeitos de pressão sobre os profissionais de saúde, de alguma forma começa-se a ter esse reflexo. E o setor público continua a ser o principal ponto de contacto em caso de doença por parte das pessoas. Significa que temos todos os problemas resolvidos? Não. Mas significa que temos pontos de atenção que devíamos olhar, sim, e tentarmos olhar para eles para além do que sai das notícias do dia-a-dia de fecho de urgências ou da disponibilidade disto ou daquilo. E pronto, esta é a primeira parte. Muito obrigado. Eu tenho agora o... Obrigado. E o vosso aplauso é para receber a Carolina, que fará a próxima parte, e no final podemos tomar algumas questões.